Oi, gente, vim nesse vídeo citar mais algumas coisas complementares das denúncias que eu tenho feito aqui no canal. Gente, realmente a polícia tá para fazer alguma coisa. Ela rastreou todo mundo, todos os cafés pequenos, que tem como ver, né, na movimentação bancária, a origem da receita criminosa, se deixa sempre vestígios, é, os vestígios da camuflagem, né, de como se dá as receitas nas empresas, né, no CNPJ, que estão espalhados por aí, lavando essa quantia volumosa que é o dinheiro do tráfico humano, que movimenta realmente bilhões anualmente, se não trilhões, né? O que se sabe assim sobre tráfico humano antes de eu trazer, né, essas informações, era aquilo de exploração sexual, trabalho forçado e transplante de órgãos. E já se falava que era 32 bilhões anualmente. Mas ninguém sabia, né, que tinha envolvido o mercado negro da medicina, cobaias de produtos anti-idade, de produtos cosméticos, cobaias da medicina estética e também da medicina cirúrgica, que movimenta outros bilhões. Porque o que teve, até que eu comentei com vocês, é que queriam entregar a pontinha do iceberg, né? Que eles sempre agem assim, tentando que pegue só a ponta do esquema. Mas essa polícia verdadeira que me informa pegou o esquema completo. E não tem isso, né, de crime perfeito. O crime sempre deixa vestígio. Você vê que aquele caso do aplicativo que eu denuncio no primeiro canal, eles falaram durante anos que tinha dificuldades de encontrar os rastros dos IPs verdadeiros por trás do meu. E era tudo conversa fiada, gente, porque na verdade o que estava se passando era corrupção. Eles sempre tiveram o rastro dos verdadeiros autores, até mesmo porque as próprias autoridades eram as autoras, a própria TV autora desse crime. Então, não existe isso de não encontrar os vestígios, né? E essa polícia verdadeira já rastreou todos os cafés pequenos e a casa vai cair, gente. A casa vai cair. Você vê, eles têm dois modos de agir, né? Que eu vi um vídeo aqui falando. Eles agem por pesca ou por caça. Por caça, eles não gostam muito de agir porque deixa muitas pistas, que é um rapto por meio de violência. Eles usam mais a pesca, que é deixar uma isca. E aí pessoas ingênuas caem e são atraídas para o cativeiro de uma forma mais, né, silenciosa. Como eu falei aqui, né, também usando o golpe Boa Noite Cinderela, botando coisa na bebida, induzindo a pessoa de ir para lugares que são sumidouros, né? Você pode ver pelo índice de criminalidade das regiões, você consegue se resguardar não indo para lugares que tem um número muito grande de desaparecidos, apesar de que eles omitem, né, o número real
de desaparecidos que é muito maior do que as estatísticas mostram. Eu queria falar também, você vê, a Rússia, né, em 2024, Putin disse que estava chegando perto de descobrir a vacina contra o câncer, né, que indica que realmente, né, eles fazem esses experimentos e é uma verdadeira tortura para os cobaias, porque eles devem induzir o corpo da pessoa a contrair de alguma forma o câncer, né, para poder testar possíveis modos, né, de cura desse câncer. Então, é realmente uma coisa absurda o que eles fazem. E eu quero falar também aqui, deixa eu lembrar, né, dos últimos vídeos que eu excluía, eu tô falando o que eu tinha falado mais ou menos naqueles vídeos, sem citar nomes próximos. Lembrei, teve um vídeo também que eu tive que excluir, que eu falei para vocês, né, que eu estava vendo uma movimentação parecida com a que eu vi em 2009, quando eu fui descobrindo que a Lan House estava envolvida, que tinha uma filmagem via satélite e eu fiz o registro de ocorrência. E aí o que eu percebi é que essa Lan House ela fechou. E quando eu ainda estava indo lá, sem saber ao certo o que estava acontecendo, eu vi movimentação, eles tirando os computadores, trocando os computadores. E o que aconteceu ali, né? Mais ou menos, acho que foi um pouco mais adiante, em 2012, eles tiraram o Orkut do ar e o SMN, que foi pelo Orkut e pelo SMN, conversando com fakes indianos, que eu descobri que era hackers, e também perfis do Orkut, que eu via coisas no fórum que levantou suspeita, eles quiseram ocultar as provas dessa filmagem via satélite e do esquema que estava por baixo disso, acabando com o Orkut. Tirar aquelas evidências, que foi através delas que eu descobri, né, que eu estava sendo filmada via satélite. Por isso o Orkut acabou. E o SMN também. E até no meu registro de ocorrência, eu relatei, né, que um perfil fake de um DJ, eu paguei por um serviço dele, que eu enviei minha voz via e-mail e ele colocou um fundo musical para mim, produzindo uma música, né, que eu tinha essa ideia de ser cantora gospel, e ele me deu uma música de brinde para eu gravar. A música dizia: vem nos mostrar nas trevas não há luz, era tipo um rap, e ele mandou gravar e fez um dueto, colocando a voz dele, que ele tinha até a língua presa, e a música parecendo um rap, dizendo: brilha, estrelinha no céu de Jesus, vem nos mostrar, nas trevas não há luz. E eu denunciei o link do MySpace, onde eu postei as músicas, e botei na minha denúncia no Ministério Público o link, o endereço do link, e no meu registro de ocorrência na delegacia, na 37DP. O que aconteceu? O MySpace disse que perdeu um grande número de música, um acervo muito grande de música dos músicos que haviam lá, e as minhas músicas saíram do ar. Eu tenho o meu MySpace, até o link do meu MySpace no perfil do meu Instagram, e tá lá, as músicas saíram do ar. Você dá play, não toca. Tá só o nome das músicas, que eu produzi assim com ele, mandando minha voz por e-mail, e ele mandava com fundo musical. E eu paguei R$500 na época.
E em 2000 e acho que por volta de 2014, 2012, o MySpace teve esse problema, entendeu? Problema, entre aspas, porque foi proposital que eles fizeram. E aí tiraram o Orkut do ar, né? Tiraram o MSN, que uma vez um perfil indiano falou para mim que era um hacker internacional que roubava banco, cartão de crédito, e aí eu bloqueei ele. E o BOL também, gente. O BOL, que armazenava a nossa caixa de entrada, né? Caixa de e-mail. Eu fui querer clicar há uns 3 anos atrás ou 2 anos atrás o BOL, e eu vi que agora, se você ficar um mês, agora não, já tem uns anos, se ficar um mês sem acessar, você perde os seus arquivos. E eu perdi muita coisa que estava no meu e-mail do BOL, que eram, na época que eu frequentava a Lan House, eram convites assim, para eu desfilar na Barra da Tijuca, de shortinho. Aí eu falei, meu pai não vai deixar, até queria ir, mas falei, meus pais não deixam. Aí eu nem perguntei aqui em casa. Depois recebi um outro e-mail me chamando para o camarote do carnaval. Aí eu falei, meu pai não vai deixar, também nem pedi. E também recebi um e-mail para uma festa privê, festa privada, que eu podia fazer só o que eu quisesse para ficar dentro de um navio e aí até essa festa que tudo podia acontecer ou nada acontecer, me chamando também. Aí eu também falei, não, isso daí deve ser até garota de programa. Então os convites bem suspeitos apareciam na época que eu frequentava a Lan House e tudo foi apagado, né? A minha caixa do BOL tá vazia, não sobrou nada. E também recebi um convite uma vez da irmã, né, do Zé, dona também da Lan House, que era para ir num karaokê, num trailer na Peixaria, à noite, com o pessoal da Lan House, que eu nem sabia quem eram, que todos os moradores que haviam ali. Eu só sabia mais dela e do Zé. E a mãe dela, que uma vez falou para mim, aquela grande pista que ela me deu, ela falou, se inscreve logo no BBB, Andréia. Por que você não se inscreve no BBB? Você é tão chique, não liga não, quem faz isso com você é gente muito baixa. Foi ali que me deu base para desconfiar de tudo. E aí eles me convidaram, né, para esse karaokê. Eu falei, não vou não. Minha mãe nem deixava e eu também não tinha nada a ver aí com eles ali. Mas também devia ser para me dar um sumidouro. E falando nisso, faltou falar de uma outra vez que também me pareceu uma fria, que foi quando eu ainda tinha 3 anos ainda. Meu pai recebeu um convite, um amigo começou a dar ideia nele de pedir baixa da aeronáutica e ir trabalhar na Austrália, que ele disse que dava para ganhar muito bem na Austrália. Aí meu pai quase pediu baixa, minha mãe que não deixou, e devia ser para raptar a família toda lá. Então é isso, gente, que faltou eu falar para vocês. E agora fazendo esse vídeo à parte, né? Dá para repetir aqui de relevante que eu acabei excluindo naqueles outros vídeos. Faltou falar aqui que a peixaria, né, é um lugar assim muito deserto, bem perigoso aqui na entrada da ilha, logo ali na entrada da ilha, e por isso eu desconfio que eles queriam me dar um sumidor ali se eu fosse com eles naquela noite. E também faltou esmiuçar mais, abrir mais para vocês, que assim como esse negócio do aplicativo
não era uma coisa tecnológica, né, como eles diziam. O problema não era tecnológico, o problema era a corrupção, porque a dificuldade não era encontrar os rastros que tinham clonado meu IP dos verdadeiros autores. Essa não era a dificuldade. O que estava envolvido era a corrupção, né? Era as autoridades brasileiras fazerem parte dessa organização criminosa internacional que se chama Illuminati. Assim, da mesma forma, não há dificuldade em rastrear os cafés pequenos dessa mesma quadrilha, né, pela movimentação bancária. E também porque a polícia verdadeira, né, honesta, que está me ajudando, ela também filma via satélite esses criminosos. Ela também tem acesso a esse satélite para ver a movimentação, para monitorar eles e verem a ligação deles com os porões do tráfico humano. Então, não existe crime perfeito, como eles quiseram dar a entender. O crime sempre deixa vestígio e a casa tá para cair. No mais, eu quero dizer que tá tudo bem comigo, com Josias, com a minha irmã, com a minha família. Tá tudo bem. Ah, faltou falar para vocês, né, que tava no vídeo excluído, né, que esse canal aqui para mim é uma medida de segurança, né, que aqui eu faço as denúncias, que qualquer coisa que aconteça comigo, o Illuminati é responsabilizado. E eu tenho 3 barreiras, né, que eu falei também, que é perceber alguma armação e denunciar, ou quando eu vejo que um vídeo meu tá subindo fora do normal, querendo aqueles tentando viralizar, eu vejo que tem alguma armadilha, porque o YouTube ele omite o número real de visualização que eu tenho, que faz parecer que esse canal é um canal pequeno, quando ele tem um grande alcance. O que eu me sinto satisfeita, porque eu estou conseguindo alertar a população, né, a tomar cuidado, a ser esperto, né, com essa quadrilha de tráfico humano. E a terceira barreira é a polícia verdadeira, né, divulgar as imagens, não só minhas, como de toda a população que é filmada desde criança, para que vejam que o que eu falo aqui no canal é tudo verídico. Mas isso eu acho que iria atrapalhar o andamento da operação que eles planejam fazer. Então eu tenho que buscar as outras 2 alternativas, né? Eu perceber, denunciar, ou eu excluir um vídeo quando eu vejo que está subindo muito rápido. Mas vocês podem visualizar à vontade, porque o próprio YouTube ele omite o número real de visualização. Então é isso. Eu não quero contar com essa última alternativa da polícia ter que divulgar as imagens, né, minhas e de toda a população sendo filmada desde criança. Não quero chegar a esse ponto, porque eu acredito que eu estaria atrapalhando o que eles já estão para fazer. Por aí vocês veem que não é só a minha palavra, né? O que eu falo aqui são informações que eu recebo de quem detém provas concretas, né? Sobre tudo isso que eu falo. E não vai ficar só na minha palavra. Eu, particularmente, tenho também algumas provas, né? Como eu já falei aqui, o celular que ia detonar a bomba quando eu ligasse no Wi-Fi, né? Que tá aqui guardado. E que tinha imagens, um celular novo que eu tinha acabado de comprar, que piscava assim na tela imagens de programas policiais da TV. E mais todos os produtos sabotados que eles
eles deixaram para eu comprar. Mas fora isso, né, não é só a minha palavra, porque as informações que eu recebo são de quem detém provas sobre tudo isso que eu falo. Então é isso, gente. Eu consegui aqui nesse vídeo resumir um pouco mais para vocês, abrir um pouco mais para vocês, né, relativo a essas denúncias dessa quadrilha de tráfico humano. E é assim, para o futuro eu volto a detalhar mais um pouco, com informações complementares para vocês, porque o grosso já foi denunciado aqui nesse canal. Eu fico por aqui hoje.